Na velha fazenda de São Bento, entre colinas douradas e riachos tranquilos, viviam muitos animais em harmonia. Mas havia um que, mesmo cercado de vida e alegria, parecia caminhar dentro de uma sombra constante. Seu nome era Tobias, um cavalo de pelagem acinzentada e olhar cansado. Enquanto as galinhas cacarejavam no terreiro e os bezerros corriam pelo campo, Tobias permanecia parado, olhando o horizonte com os olhos perdidos, como se buscasse algo que o mundo tivesse tirado dele. Durante dias inteiros, ele não falava com ninguém. Não corria, não relinchava, nem mesmo comia direito. Tudo nele parecia pesado: o corpo, a mente e, principalmente, o coração. Às vezes, ficava horas observando o pôr do sol, perguntando a si mesmo se Deus ainda se lembrava dele. No seu silêncio, ele murmurava: Senhor, por que eu me sinto assim? Eu sei que todos dizem que a vida é um dom, mas por que a minha parece tão vazia? A fazenda continuava seu ritmo, com colheitas, nascimentos e chuvas, mas dentro de Tobias o tempo parecia ter parado. Certa manhã, enquanto o orvalho ainda cobria a grama, uma pequena andorinha chamada Celina pousou sobre sua crina. Ela notou aquele semblante entristecido e perguntou: Tobias, por que o teu coração anda tão silencioso? Ele suspirou profundamente antes de responder: Celina, eu não sei. Sinto um peso aqui dentro, um vazio que não sei explicar. Nada me alegra, nada me move. A andorinha olhou para ele com ternura e disse: Quando o coração se cala, Tobias, até as asas esquecem como voar. Mas talvez você precise ouvir, e não apenas falar. Tobias abaixou a cabeça. Ouvir? Ouvir o quê, se até Deus parece distante? Celina apenas sorriu e sussurrou: Ouça a sabedoria da noite. Vá até o velho carvalho e procure a coruja Doroteia. Dizem que ela já viu as sombras da alma e aprendeu a conversar com elas. Naquela noite, Tobias seguiu o conselho. Caminhou devagar até a árvore antiga, onde o vento fazia as folhas dançarem como preces. Lá, encontrou Doroteia, que o observou com olhos calmos e serenos. Eu sei por que você veio, Tobias, disse ela suavemente. Você carrega o tipo de dor que não se vê com os olhos, mas que pesa mais que um fardo de lenha. O cavalo respirou fundo e desabafou. Eu clamei a Deus tantas vezes, Doroteia, mas ele não me responde. Às vezes penso que ele se esqueceu de mim. A coruja fechou os olhos e respondeu: Deus nunca se esquece, Tobias, mas às vezes, para nos curar, ele silencia. Porque é no silêncio que a alma se escuta. Ela continuou: O vazio que você sente não é ausência, é espaço. Espaço que precisa ser preenchido com amor, com propósito, com gestos de bondade. Você quer reencontrar a luz? Então acenda a chama nos outros. Tobias não entendeu de imediato, mas Doroteia completou: Durante 7 dias, pratique um simples exercício. A cada amanhecer, faça algo bom, por alguém, por si mesmo, por quem quer que precise. Não importa o tamanho do gesto, apenas faça o bem, mesmo quando não tiver forças, e então volte aqui. Na manhã seguinte, Tobias começou sua missão. No primeiro dia, ajudou uma ovelha perdida a encontrar o caminho de volta ao curral. No segundo, carregou baldes de água para os pintinhos, que não alcançavam o bebedouro. No terceiro, simplesmente sorriu para o cachorro velho que vivia resmungando na porteira. Mas a verdade é que cada gesto parecia uma batalha. O desânimo ainda o cercava, e em alguns dias ele apenas chorava, sem saber por quê. Ainda assim, continuava, porque no fundo a voz da coruja ecoava dentro dele: Faça o bem, mesmo quando não quiser. Certa tarde, Tobias teve uma recaída. Sentiu-se fraco, inútil e pensou em desistir. Mas foi justamente nesse dia que um pequeno coelho se aproximou, chorando. Minha toca foi destruída pela chuva, disse o coelhinho. Sem pensar, Tobias se abaixou
e com o corpo fez abrigo para o coelho dormir sob sua barriga, protegendo-o do frio. Naquela noite, Tobias sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo dormiu em paz. Quando completou os 7 dias, voltou ao carvalho. Doroteia o esperava, como se já soubesse. E então Tobias encontrou a resposta. Ele respirou fundo e respondeu: Não encontrei todas, mas senti algo novo. Quando ajudei os outros, foi como se parte do meu peso se dissolvesse. A coruja sorriu e disse: Viu só? O coração que se entrega deixa de ser prisão e se torna caminho. A tristeza não some de repente, Tobias, mas quando você começa a servir, Deus começa a curar. Ela o olhou com ternura e completou: O amor é o remédio que o céu usa para curar a alma. Continue espalhando o que aprendeu e verá a luz se aproximar. Desde então, Tobias passou a ser conhecido na fazenda como o cavalo que sorria com o coração. Aos poucos, os outros animais começaram a imitá-lo, ajudando, ouvindo e consolando uns aos outros. E o que antes era apenas uma fazenda comum, tornou-se um lar cheio de compaixão e fé. Tobias ainda tinha dias difíceis, é claro, mas aprendeu algo essencial. A cura não está em esquecer a dor, e sim em transformar a dor em amor. A história de Tobias nos lembra que Deus nunca abandona ninguém. Mesmo quando o silêncio parece longo demais, Ele está agindo dentro de nós, moldando, fortalecendo, ensinando. A Bíblia nos diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E às vezes, essa palavra nasce dentro de nós mesmos, quando decidimos amar, mesmo feridos. Se você também carrega um peso invisível, não lute sozinho. Busque ajuda profissional, converse com pessoas de confiança, ore. A luz sempre encontra quem não desiste de procurá-la. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário, curta e siga nosso canal para mais histórias de esperança. Que Deus te abençoe e que você encontre a paz que o mundo não pode tirar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.